Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé, nós vamos iniciar a Santa Missa, e para esta missa nós vamos rezar pela alma da dona Irene Enéas do Nascimento, José Antônio do Nascimento e por todas as almas, e também por todas as intenções que trazemos dentro do nosso coração, que Deus consegue, só Deus é que sabe, consegue enxergar. Amanhã também, dia 1º, é a solenidade da missa de Santa Maria, Mãe de Deus. Então nós teremos também amanhã, 9 horas, a missa do primeiro dia do ano, da solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. A missa de amanhã é mais importante que a de hoje, mas católicos que somos, nós vamos ir nas duas, tá bom? Cantando. É votiva, dedicada a Santa Rita de Cássia por uma graça. Também vamos rezar pelas famílias da nossa paróquia, na Vila Guilhermina, que construíram o bairro nessa cidade de São Paulo, e que a gente também possa acolher as novas famílias que estão chegando, vindo de outros lugares. Também rezemos ad memoriam pela alma do Jimmy Carter, foi um presidente católico americano, um homem muito importante para a história dos Estados Unidos, foi muito importante. Também rezemos em ação de graças a todos daqui que em 2024 deram testemunhos de amor à nossa paróquia, e rezar pela conversão daqueles que ainda não conseguem demonstrar amor pela paróquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os mistérios da palavra e da Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que estabelecesse o início e a plenitude da verdadeira religião no nascimento de Jesus, do menino Jesus, concedei-nos a graça de sermos contados entre os membros daquele que resume em si a salvação do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Rei, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, se alegra em todos os céus e exulte a terra. Cante a Deus um canto novo. Povo de Deus, cante a terra inteira também. Cante a Deus e bendiga o seu nome. Anuncie cada dia a salvação. Que os céus se alegrem, que a terra se exulte, o mar ressoe, aquele barulho do mar, né, forte, que o mar ressoe, e tudo que nele tem, exulte os campos, e quanto neles existe, alegre-se as árvores das florestas e dos bosques, diante de Deus que vem para nos julgar o mundo, mas Ele julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos aclamar o Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Belíssimo texto, hein? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
E o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Também apareceu um homem enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. João Batista não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo, que foi feito por ele, não o conheceu, o rejeitou. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne humana, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele, exclamando: era este que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei, ela foi dada por Moisés, é fato. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Deus ninguém viu, nem Moisés viu direito. O Filho único que está no seio do coração do Pai é que o deu para nós o conhecer. Palavra da salvação. Podemos sentar. Esse texto é maravilhoso, né? Esse texto é espetáculo, mas tem que entender o que ele está falando. No universo da literatura, não só da brasileira, mas também a literatura mundial, o prólogo de um livro é sempre escrito depois que o livro está pronto. Então, o capítulo 1 foi escrito em São João depois que ele escreveu todo o Evangelho. O prólogo é muito importante, porque ele nos dá uma espécie de compreensão de toda a obra. Uma pessoa que é convidada a escrever um prólogo, ela tem a missão de ler tudo. Depois ela senta
Então, ela vai revelar no prólogo a articulação interna que existe no livro, na obra. Somente em São João, em seu Evangelho, cujo texto, o Evangelho de João, antigamente, muito antigamente mesmo, mas muito mesmo antigamente, era chamado de flor do Evangelho. O Evangelho de João é chamado de Evangelho florido, o Evangelho da flor. Evidentemente não é qualquer flor, deve ser a flor do trigo, certamente. O Evangelho de João é o único que tem esse prólogo, o tal do prólogo. Mas vamos para lá também, né? É verdade que no Evangelho de Marcos tem alguma coisa parecida com um prólogo, mas é um versículo só, no começo. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto final. Certamente a composição, e aí é importante. Por que o prólogo de João é enorme? E por que o prólogo de Marcos é pequenininho? Por que João tem que colocar prólogo no Apocalipse, como ele faz? Porque a realidade das pessoas são diferentes. A realidade da vida dos membros da igreja de São Marcos é uma. A realidade da vida dos membros da igreja de São João é outra. Você percebe na lata isso daí, né? Mas evidentemente que o objetivo é comum. Qual que é o objetivo comum para esse povo e para esse povo? É oferecer um texto, oferecer um documento, oferecer um texto que seja referência para tudo. Nada na igreja é mais importante que o Evangelho. Código de Direito Canônico, se não for a partir do Evangelho, não serve para nada, é uma bosta, não serve para nada. Qualquer coisa na igreja, ela tem que brotar do Evangelho. Senão não serve. Senão não vai. Porque o Evangelho é a referência para tudo. Na vida da igreja e também para nós, para a nossa fé. Esses textos que Marcos oferece, que João oferece, que tem para mostrar a referência e a importância do Evangelho, para que nós, membros da igreja, consigamos trazer e tornar presente o momento de Jesus. E aí, aí é que é trazer presente o momento de Jesus. Você está 60 anos depois que ele morreu, ressuscitou. 70, 80, 90, nós estamos há 2020 e tantos anos. Temos o texto, o Evangelho, o documento. Temos a palavra, o documento. Para nós é importante. Bom, tem gente que acha que não é, mas é importante. Tem gente que acha que rezar o rosário é a mesma coisa que ler o Evangelho. Não é. O rosário só tem sentido se for expresso, que brota do Evangelho. É o inverso. O Evangelho é a base, é o alicerce. Então, nós temos essa missão. Não é todo mundo que consegue, é verdade. Trazer aquele momento de Jesus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. É preciso reviver os momentos de Jesus à luz dos tempos de hoje. Eu não posso voltar para o tempo de Jesus. Nem que eu tivesse uma máquina do tempo
Seria legal se tivesse, mas não tem. Eu não consigo, nenhum aqui, nenhum ser humano hoje, depois que Jesus subiu ao céu, vai conseguir reviver exatamente como foi. Possível. Por isso, o Evangelho. Por isso, a palavra. Que é para nos ajudar a trazer lampejos daquele tempo para o nosso tempo. Essa história é muito complicada. Os tempos são sempre impactantes, né? O que exige de nós uma consciência. Se você tem consciência do mundo de hoje, não dá certo. A consciência, por isso é importante ler, estudar, rezar, é importante ter disciplina, é importante amar a igreja, amar a paróquia, é importante viver. Senão você não consegue entender lá o momento de Jesus. Isso é preciso saborear o Evangelho. Saborear, que eu digo, não é achar, é tudo bonito, lindo, é um primor, tudo bom. São muitos adjetivos. Você pode usar qual que você quiser, mas o saborear aqui é um outro sentido. Você tem que amar o texto do Evangelho, amar a palavra. Tem que amar a palavra. No Apocalipse de São João, também tem um prólogo, né? Lá no versículo 3, capítulo 1. Ele diz que é preciso, antes de você ter uma consciência plena da realidade em que sua igreja está vivendo, porque nós não estamos vivendo a mesma realidade da igreja de São João, nem de Marcos, nem de Mateus, nem de Paulo. Não estamos. Então, antes da gente compreender a realidade em que a nossa igreja vive, é preciso comer. São João diz lá no Apocalipse, no prólogo, tem que comer o livro. Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer salada da Bíblia chegando em casa, não é isso que ele está falando. Tem que comer o livro. O livro, comer o livrinho, diz ele. E São João diz assim, quem falou isso para mim foi um anjo. Ele não sabe nada do anjo, não sabe quem o nome, não sabe nada. Descreve ele. Mas um anjo, ele diante da dificuldade, porque o Evangelho e o Apocalipse, viu? Ele foi escrito numa época em que o Império Romano decidiu acabar com a Igreja Católica. Decidiu acabar com a Igreja Católica. Então era um tempo muito difícil, de dispersão, ninguém se encontrava mais, todo mundo tinha medo. O próprio João teve que fugir para a ilha de Patmos, né? Ele se exilou, teve que ir para o exílio. É um tempo muito difícil. Por isso, diante dessa dificuldade, como vai ser como vai ser? Ele é um ser humano também, ele também tem muitas dúvidas, não consegue às vezes ver a perspectiva. Aí o anjo vem, diz ele. O anjo vem e diz, você tem que comer o livro. E o anjo então dá um livro para ele, que é o Evangelho, segundo a narrativa dele. É o Evangelho, não está pronto o Evangelho, mas dá para ele. O anjo dá o livrinho para ele, o anjo está de pé, ele descreve isso, né? Não é qualquer anjo. Ele diz que o anjo está de pé em cima do mar e em cima da terra, para vocês terem uma ideia. É uma descrição que ele faz. Foi o anjo que disse para ele, coma esse livro, devora esse livro.
coma esse livro, devora esse livro. Já vou dizendo, hein? O anjo fala para ele. Quando você comer o livro, ele é tão doce na boca. Nossa Senhora, é parecendo mel. É gostoso. Mas no estômago é muito amargo, diz o anjo. O livro, o Evangelho, é doce na boca, mas é amargo no estômago. Escute, diz ainda o anjo, é necessário que a igreja profetize sempre, porque estava vivendo aquela realidade de perseguição braba. Vocês não podem fugir, tem que continuar tendo fé, tem que continuar. Não, é uma palavra bonita que o anjo diz para ele, né? Tem que continuar, é necessário profetizar. A gente pensa que a profecia é a coisa do Antigo Testamento, que está lá, aqueles profetas lá, os 12 lá. Não, a profecia é algo que acompanha a palavra. Jesus exerceu seu ministério à luz da profecia, dos profetas. O que ele foi fazer lá no Evangelho, lá em São João Batista, era o que então? João Batista é profeta. E o próprio Jesus declara que João Batista é o mais importante profeta da Bíblia. Ele até descarta os 12 lá. João Batista é o mais importante. João, quando fala do comer a palavra, comer o livrinho, ele está resgatando uma profecia do Antigo Testamento, que é uma profecia que está no livro de Ezequiel. Ezequiel também viveu uma situação dessa, né? Também foi assim. Disse Deus, chamou o Ezequiel de filho do homem. Filho do homem, coma aí esse rolinho aí, porque não tinha livro assim, né? Na época de Ezequiel não tinha livro assim. Eles pegavam a pele de cabrito, de ovelha, e aquele verso que ficava lisinho, então é ali que eles escreviam as coisas, né? Esquentava lá no fogo assim e ia escrevendo ali. E aquilo era um rolo mesmo, enrolava, não era igual hoje. Como esse rolo aí de texto, vai, que eu estou te dando, mate a sua fome. Na tua boca vai ser doce como mel, mas amargo no estômago. Mesmas palavras. Para Ezequiel, como é também para João, olha a identificação, né? A memória que eles fazem um do outro, na verdade. Para Ezequiel, é necessário devorar a palavra, para que se possa transmitir a palavra, para que se possa compreender a palavra. Transmitir é uma coisa. Você pode ir na televisão tem um monte de canal católico, tem um monte de canal evangélico. Eles vão lá, eles leem, tudo, transmite. Compreender é outra coisa. Aí, compreender exige o dia a dia ali, exige a dureza mesmo. Estou transmitindo o Evangelho, muito bonito, está lindo. Mas compreender exige essa disciplina. Então esse negócio de, eu assisto a missa pela televisão, é bonito, é uma devoção muito bonita, claro. É válida nesse sentido, né? As pessoas que não têm condição de andar, está no hospital, não tem condição nenhuma mesmo. Assistir a missa pela televisão é bonito, O problema é compreender, né? Esse é o problema. Então, o Ezequiel fala, é necessário é necessário devorar a palavra para que se possa transmiti-la. Falar. Estou falando aqui, eu não li o texto, estou transmitindo. Se vocês estão entendendo, eu não sei. Mas compreender a palavra
é você sentir o amargo do estômago. Entende? É você viver o dia a dia da vida. O Evangelho de hoje é a porta de entrada do Evangelho. O prólogo do Evangelho de João, ele está impregnado da cultura judaica, da questão da sabedoria. Por detrás disso tudo aqui, tem a sabedoria, tem o Gênesis. Olha como São João, ó, começou assim, igualzinho no Gênesis. No princípio, né? Ele começa o prólogo como no princípio. Ele está dizendo uma coisa que vocês não vão entender nunca, eu acho. Porque ele está falando uma barbaridade assim, uma explosão de cultura, de entendimento da vida de Jesus. Ele está dizendo que o mundo começou de novo, entendeu? Aquilo é um mundo velho. O mundo começou de novo o dia que Maria pariu Jesus na manjedoura. O mundo começou de novo. Por isso que no prólogo ele fala isso, né? Ele faz referência para lá, né? Ele retoma o Gênesis, retoma o profeta Isaías. Ele insiste nesse tema de Isaías sobre a palavra, sobre o verbo. Isaías dizia: pode vir quem quiser, vamos lá. A palavra de Deus cai do céu, não é fracasso. A palavra de Deus nunca fracassa. O profeta Isaías falava: nunca. E depois em certa hora ele fala assim: a palavra de Deus é como a chuva vem, cai aquele toró, inunda tudo, cai casa, não sei o quê. Mas tem um propósito maior. A palavra de Deus, o verbo nunca fracassa. Ele está falando de Jesus. Jesus não é um fracassado. Morreu na cruz, mas não é fracassado. Ele ressuscitou. Ele morre na cruz para a ressurreição, para nos dar essa esperança, né? Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando. A palavra de Deus não é mais livro. A palavra de Deus é pessoa. É pessoa em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a árvore da vida. Olha lá o Gênesis, né? Lembra? Da tal da árvore lá? Lá, na árvore de lá, tinha o mal. Na árvore daqui não tem o mal. Jesus é a árvore da vida. Ele é... Ai meu Deus, como é que vocês vão entender isso que eu vou falar agora? Ele como se fala? Ele é o Targum. É uma palavra hebraica. Targum é aquela pessoa que interpreta um texto. São João está dizendo no seu prólogo que Jesus é o único intérprete da palavra de Deus. O único. Ninguém mais na face da terra pode interpretar a palavra de Deus. É de Jesus, da interpretação dele, que você compreende o verbo, a palavra. Eu vejo às vezes certos pastores e padres, às vezes assim, posando assim de uma superioridade, né? Como se ele soubesse, como se ele falasse, sabe aquelas coisas? O cara não sabe nada. Ele não é Deus, ele não é Jesus. Por isso o Papa Francisco, você veja o Papa Francisco como é, né? É de uma simplicidade para falar, né? É um cuidado, né? Tem que ter um cuidado para falar. Outros papas não eram assim, né? Outros papas se achavam realmente que eu sou o tal mesmo, né? Jesus é o Targum. Jesus é o único que pode interpretar a palavra. Bate na sua porta um fulano qualquer, católico ou não. Eu vim aqui falar da palavra. Ah, é?
Você vem falar da palavra, você é muito corajoso, hein? Você é o Targum da palavra? Não é. Você não tem capacidade. Ninguém tem essa capacidade de falar do pensamento de Deus, a não ser Jesus. Bom, é desse jeito. Por isso São João fala umas coisas bonitas, né? Estou demorando muito, mas eu já vou acabar logo, que eu sei que vocês estão de saco cheio já, né? O conhecimento de Jesus é total, é pleno, fim de papo. Quem é você para falar o que é? Você pega a palavra de Deus para julgar a minha vida? Quem te ensinou essa bobagem? Quem te ensinou essa besteira? Qual foi o pastor que te ensinou isso? Qual foi o padre que te ensinou a fazer isso? Porque tem, hein? Perdeu a autoridade. A autoridade perdeu. A verdade vem com o tempo. A verdade não vem com a autoridade. Como dizia o Galileu, o famoso Galileu, muito amigo da igreja, inclusive, sempre foi, né? Jesus é o único e verdadeiro intérprete da palavra, da Bíblia. O conhecimento de Jesus é pleno, porque Ele veio do Pai, Ele veio do coração do Pai. É luz verdadeira. Quando reza o credo aqui, niceniano, né, vamos chamar assim, o credo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não foi criado, criado é nós, minha mãe e meu pai, na lua de mel lá, treparam e nasceu eu. Isso é criado, eu fui criado. Jesus não foi gerado. Olha como é. Jesus é a luz verdadeira, Ele é o luzeiro que ilumina a todos. A palavra mundo aparece muito aqui também no prólogo, viu? A palavra mundo aparece sempre aqui. Mas que diacho de mundo é esse que São João está falando? Que mundo é esse? Não é o mundo. Não é a globalidade do mundo. Não é todo mundo, não. Está claro no texto, né? Não é todo mundo. A luz veio ao mundo, né? É assim que é. Não é para todo mundo. Não é totalidade a palavra aqui. A palavra aqui que aparece sempre, esse mundo que ele fala, não é o mundo no sentido globalizante. É o mundo daqueles que pertencem a Deus. É o mundo daqueles que pertencem a Deus. Veio para o seu, que era seu. É o pior. E os seus não o receberam. Diz, assim, desde o nascimento lá. Os seus não o receberam. Mas quem o recebeu? E aí é nós agora, hein? Ele joga para nós. Supostamente todos aqui creem em Jesus Cristo. De verdade mesmo, sem conversa fiada. Supostamente eu estou falando, eu não sou Deus para julgar você. Supostamente. Aqueles que pertencem de fato a Deus, quem o recebeu, Ele deu o poder máximo de se tornar filho de Deus. Vocês não têm noção do que significa isso? Que está em capítulo 1, 11 a 13. Essa mensagem é muito importante. Sabe por quê? Quem acolhe Jesus e o recebe, torna-se filho de Deus. Ou seja, é igualado a Jesus. Quem o acolhe e o recebe é igualado a Jesus. Nossa Senhora Aparecida, meu Deus do céu. A palavra nos iguala a Jesus e faz com que Ele seja o que de nós?
Hein? O que ele é de nós? Nosso irmão. Ele é nosso irmão. Você está entendendo? Jesus é nosso irmão, tornou o Pai, aquele todo-poderoso lá, Criador, também irmão da gente. E fez o Espírito Santo também ser irmão da gente. É uma maluquice, né? Parece uma maluquice. Mas é o real, a verdade do prólogo de São João. Por isso depois ele completa, ele conclui. Como é que São João conclui essa reflexão? E Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu queria tanto que vocês tivessem essa condição, né? Todo mundo, na verdade. Eu vou estar vendo a gente aí, as pessoas que costumam ver a gente aí pelo YouTube, não sei. Eles pudessem receber Jesus mesmo, sabe? Acolher Jesus. Como diz o São João no prólogo, transformar a nossa vida não é qualquer filho, mas de filho de Deus. Ser irmão de Jesus. Ser irmão de Jesus. Eu sei, é um pedido bem impossível, né? Você sabe que é impossível, mas a gente não desiste, não. Deus faz morada na nossa humanidade, que corajosamente dá testemunho verdadeiro. E avante, para frente, caminha, para ver a glória de Deus. Esse é a celebração da fé necessária, urgente nos nossos tempos. Celebrar o fim do ano, amanhã, dia de Nossa Senhora, né, Santa Maria, aquele foguetório todo, que até a televisão exibe, aquelas festanças todas. O sentido disso daí, na verdade, é celebrar exatamente isso que eu estou falando para vocês. Deus mora no meio de nós. A nossa alegria, que é expressa naqueles foguetórios, a nossa alegria é isso. Não estamos mais sozinhos. Ele está com a gente, ele está com a gente. Olha, se bobear, capaz de passear lá na praia de Copacabana e ninguém nem vai ver. Se bobear. Ele é o motivo da gente celebrar. Ele é o motivo. Não é o comércio, não é a boniteza, não é presente, não é a beleza do foguetório, dos shows que fazem, né? Esses shows, né? Os artistas, não sei se têm consciência disso. Fazer um show, né? Eu li tanta gente. A celebração de fé necessária e urgente em nossos tempos nos dê esperança e coloque a gente dentro daquela tenda que foi feita por mão humana, né? Lá no deserto, Moisés fez a tenda, né? Que levava o povo ao verdadeiro encontro com Deus. Está lá no livro do Êxodo 26, inteirinho está lá. O livro dos Números, procura o livro capítulo 7 dos Números. Deus teve que fazer uma tenda de lona lá, não sei o quê. Parece sem terra, né? É as coisas, sabe as coisas sem terra? Deus teve que fazer, Moisés teve que fazer um negócio daquele para guardar ali dentro os 10 mandamentos. Que Deus nos introduza nessa tenda sagrada, feia, sem graça, mas dentro está o verdadeiro encontro com Deus. E assim todos possamos amar quem a gente ama, mas amar também quem a gente não ama. A gente tem dificuldade. A gente não ama, às vezes, o suficiente uma pessoa. A gente, né? Não é esse o sentido, né, do Natal, do fim de ano, de festa, de foguetório. Não é esse o sentido. Incentivar o ódio, a raiva, a separação, não. Possamos também nós dar esse testemunho
verdadeiro, no dia a dia. Bateu na sua cara, meu filho? Hã? Vira outra. Ó. Bateu na sua cara, não dá outra. Não vai dar outra tapa. Isso são testemunhos. Isso, somente a força da palavra, do evangelho, da fé, é capaz da gente fazer. Deus não vai obrigar você a fazer. Ah, você quer partir para cima, vai lá e dá uns petelecos lá e apanha também, né? Deus nos convida a dar testemunho verdadeiro, misericórdia, entrar naquela tenda e ficar ali, ó. É a misericórdia e o poder de Deus que nos ajuda a dar testemunho da fé. Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, Senhor do tempo, Deus único, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1,17. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, este sacrifício para a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oferta vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, damos graças sempre em toda parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, uma nova luz da Tua glória brilhou entre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar aquilo que é invisível. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor, Deus do universo. Vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, sois verdadeiramente santo e fonte da santidade.
Santifique esses dons, derramando sobre eles o Teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças, porque nos admitiste estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo da Diocese de Dom Munhaque, e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias do Brasil inteiro, muitos dos quais, é verdade, o senhor sabe, muitos dos quais são dedicados e prestam serviço e estão sempre lutando pelo bem-estar do povo de Deus, fazendo assim, praticando a fé cristã e a fé católica. Lembrai-vos também de nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os todos na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, especialmente São José, que desde o começo o Senhor chamou, escolheu para viver essa intimidade tão grande com o Senhor. E eles nos ensinam a cantar louvor verdadeiro para Jesus Cristo, teu Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino. Terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa união do corpo e do sangue de Jesus e Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Todos os pecados. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amanhã é o 8º dia. Amanhã é o 8º dia da chamada oitava do Natal. Você sabe que nós temos 2 Semanas Santas no ano. Não sei se vocês sabem. Quem não sabe vai saber. A primeira Semana Santa é a da Paixão, que termina com a Páscoa. A segunda Semana Santa é essa que nós estamos vivendo. Jesus nasce, então nós temos 8 dias, é uma Semana Santa. Para depois entrar nos mistérios da vida de Jesus. Aí vem a Epifania, vem o batismo dele, vem tudo. Então nós temos 2 Semanas Santas, não tem só uma. Claro que a gente está mais acostumado com aquela do sofrimento, né? Do castigo, do suor, do sangue. Isso é mais atraente, né? A gente acha que é mais atraente. Não é verdade. Aquela Semana Santa é muito importante, mas essa Semana Santa também é fundamental. Eu sempre rezo para que todos que não participam dessa Semana Santa, que é muito, parece que é um costume, né? Aqui, no mundo, no Brasil mesmo, que um dia acorde, né? Um dia acorde. Perceba a importância disso, né? Na sua vida. Então amanhã é o 8º dia. É dedicado, o final dessa Semana Santa, é dedicado a Santa Maria, a Mãe de Deus. É a confraternização universal, né? Não sei se hoje em dia tem nos folhetos, nas folhinhas, acho que não tem mais isso, né? No primeiro dia do ano sempre vem confraternização universal. E olha que interessante, na Semana Santa da Paixão, o final é Jesus ressuscitado. Na Semana Santa do Natal, o final é a Mãe de Jesus. Olha que interessante. Então tem que refletir, tem que pensar. Então amanhã, 9 horas da manhã, a gente está aqui de novo e vamos rezar, né, participar do 8º dia da Semana Santa do Natal. Oremos. Sustente, Senhor, esse povo que está aqui reunido, sustente o povo no presente e no futuro, com os auxílios da Tua bondade, que são infinitas, para que com as alegrias que o Senhor nos dá no seu caminho, se dirijamos mais confiantemente para os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação, com o nascimento do menino Jesus e fez resplandecer esse dia santo do Natal, com o seu nascimento glorioso, a face da nossa vida, a face de tropeçar com gente que só traz escuridão na nossa vida, a face de nós as trevas do mundo, que existe no mundo, as trevas do pecado. Ilumine o nosso coração com a luz da Tua graça. Deus, que pela encarnação, o nascimento de Jesus, reconciliou e recriou o mundo todo consigo, na nossa humanidade, na humanidade dele, nos conceda o dom da paz, o amor, a prosperidade, a saúde na nossa vida, para que possamos dar verdadeiro e correto testemunho de fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Coragem, minha gente, coragem.